Olá, seja bem-vindo! Esse vídeo que você vai assistir agora faz parte da versão 3.0 do nosso curso Mestre RPA, beleza? E estamos desenvolvendo a nova versão 4.0 com muitas novidades. E se você tiver interesse de aprender mais, de saber o que tem nesse treinamento, o link vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Então, bons estudos e até mais! Então, antes de iniciar aqui o nosso curso, eu queria passar para você que se você não tem conhecimento nenhum de programação, só uma introdução rápida sobre lógica de programação, mas não fique preocupado que você não vai precisar de nada muito complexo para trabalhar com RPA. É só para conscientizar você aí de que não é tão complexo quanto parece, né? Muitas vezes quando as pessoas ouvem a palavra lógica de programação, acaba ficando assustado. Então, a ideia aqui é normalizar isso, simplificar isso para você que não tem conhecimento nenhum sobre o assunto. Então, o que seria a lógica de programação, né? A lógica de programação basicamente é a regra, né? A ordem que uma tarefa vai ser executada, tá certo? Então, temos duas coisas, né? Primeiro, a lógica de programação e temos também o algoritmo, né? Algoritmo. Provavelmente você já ouviu falar sobre esses dois termos, né? A lógica de programação nada mais é do que a sequência que os passos serão realizados, né? Então, temos alguma sequência que devem ser executados de uma determinada ordem para que ocorra uma ação ao final do processo, né? Imagina que você tem aí uma receita de bolo, onde você tem ali a ordem que você deve executar as tarefas, né? Então, primeiro você prepara a massa, depois você leva ao forno e aí por fim você vai ter o produto final. Então você tem uma lógica, né? Você precisa realizar uma tarefa de cada vez na ordem certa para que o bolo finalize com sucesso, né? Então essa é a ideia também que a gente vai replicar na lógica de programação, correto? Então imagina aqui que eu tenho a minha lógica de programação, que eu tenho um algoritmo que ele vai seguir essas etapas, né? Eu tenho a minha lógica de programação que vai seguir essas etapas e quando eu passo isso para o código, eu chamo ele de algoritmo, né? Então o código nada mais é do que a lógica de programação aplicada a alguma linguagem de programação, tá certo? Mas no nosso caso a gente não vai utilizar código nenhum, tá certo? A gente vai utilizar blocos, a gente vai arrastar e soltar os blocos dentro da área de desenvolvimento. Então, vamos aqui exemplificar mais uma questão de lógica de programação, que é o seguinte. Dentro da apostila aí que eu disponibilizei para você, vamos ter uns exercícios, alguns exemplos, né? E um dos exemplos que tem lá é a questão de abrir o site do G1, né? Imagina um algoritmo que vai abrir o site do G1. Então, ele vai ter uma etapa que é, primeiro, ligar o computador. Tá certo? Ligar o computador. Depois, ele vai ter uma outra etapa, que vai ser aguardar o sistema carregar. E depois ele vai ter uma outra etapa, que vai ser clicar no ícone do navegador. Na tela na área de trabalho, né? E a próxima etapa vai ser aguardar o navegador carregar. Então, ele vai aguardar aqui, novamente, o navegador carregar. Por último, ele vai digitar a URL do site, né? No navegador. E depois ele vai apertar o Enter do teclado. E aí sim vai entrar no site do G1. Então eu tenho aqui 6 passos que devem ser seguidos na ordem. Tá certo? Então essa é a lógica para executar essa tarefa. Ele tem que seguir essa ordem aqui. Então, eu não consigo fazer ao contrário, né? Eu não consigo fazer de baixo para cima. Eu só consigo fazer de cima para baixo. Então, eu tenho a ordem correta para fazer essas ações. Então, isso aqui seria um exemplo de lógica, mas aplicada a uma ação, né? A gente está fazendo uma ação, que é a ação de digitar e abrir um site. Eu tenho que seguir essa sequência aqui, tá certo? Então, sempre que a gente for fazer alguma tarefa, seja ela no nosso YPF, na ferramenta de desenvolvimento que a gente vai utilizar aqui, seja em uma linguagem de programação, temos que definir essa ordem e depois replicar essa ordem para dentro do nosso código, tá certo? Então essa é a ideia aqui também.
Na apostila que eu disponibilizei para você também, tem um exercício aí para você treinar a lógica, né? Lá tem um exercício que seria mais ou menos assim, ó. Eu tenho um valor aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e mais outros até chegar ao 10. E eu preciso que as minhas contas, utilizando apenas o número 2, dê os resultados que eu tenho aqui na lateral, tá certo? Um exemplo é aqui, ó, o número 1. Então, como que eu consigo fazer o número 1 utilizando apenas os valores 2? É simples, eu pego o 2, divido por 2, então eu tenho aqui o valor 1. E como que eu faço, por exemplo, para pegar o valor 5? Também eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer o quê? Ó? 2 mais 2 é igual a 4. Agora eu somo com 2 dividido por 2, que vai ser 5. Então, utilizando os operadores matemáticos, mais, menos, vezes e dividir, você vai formar todos esses números que estão lá dentro da nossa apostila, que vai ser do 1 ao 10, tá certo? Então, para treinar, faça esse exercício aqui de lógica, tá bom? Então, você vai fazer um exercício de lógica, utilizando apenas os números 2, você vai poder fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Então, você vai pegar esses valores e vai formar os números que estão aqui, perfeito? Por exemplo, o número 10, vamos fazer como que a gente faria o número 10, né? O número 10 a gente vai fazer assim, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu tenho o número 8 aqui. Agora, para formar o número 10, eu somo mais 2. E aí, eu consegui formar o número 10. Então, faça isso para todos os valores que estão em branco, lá na apostila. Forme isso daí. Se você não conseguir, coloca no comentário da aula ou vai lá no nosso fórum, no nosso grupo e discute com a gente lá essa lógica aí, tá bom? Então, esse é um exercício para você treinar um pouco de lógica. Nada complexo, é só para você ficar um pouco por dentro de como que funciona a lógica na nossa aplicação, tá certo? Então um exercício básico aqui para você começar a treinar, tá certo? Mesmo que você não consiga fazer isso, você vai conseguir também desenvolver as suas automações, mas é interessante que você finalize esse exercício para avançar para a próxima aula, tá certo? Então, espero você na nossa próxima aula.